Muita gente emagrece com os do Monjaro, mas a principal dificuldade é manter. E hoje eu vou te explicar o porquê isso acontece e quais são os passo a passo para você fazer e não ter reganho de peso. O primeiro de todos, tá? O que causa esse reganho de peso de forma inadequada, tá? O que acontece? A gente tem que pensar principalmente no desmame do medicamento. A gente sabe que tem muita gente utilizando o Monjaro de forma inadequada, sem acompanhamento médico, sem prescrição, usando o que dá na telha, o que eu acho que eu preciso de quantidade, e aí a hora de parar é o problema. Por quê? Porque ele acha, não, tô curado, tá tudo certo, agora emagreci, cheguei onde eu quero, agora eu vou parar. Simplesmente. E aí para. Tava lá usando 12 miligramas, 7 miligramas e para de consumir. E aí que vem o problema. Por quê? Normalmente, as primeiras 3, 4 semanas, você ainda vai estar com aquele apetite. Então, parei de usar hoje por 3, 4 semanas, eu ainda vou estar com esse apetite baixo, vou continuar o processo de emagrecimento, mas quando passa essas 3, 4 semanas, bum, o apetite volta. Ele não volta pior, ele volta. É isso que a gente tem que entender. Então, esse voltar ao normal, ele só vai ser pior para você se você não mudou seus hábitos. Então, se você foi aquele paciente que só acreditou no poder da medicação, de que é isso que me salva, é isso que está me emagrecendo, é isso que vai acontecer, aí a gente vai ter um problema bem grande. Então, a partir do momento que eu utilizo o Monjaro, eu começo a ter mudança de hábito. E essa mudança de hábito envolve alimentação, prescrição nutricional, cuidado com suplementação, com quantidade, por isso a importância da nutricionista. E depois, né, esse hábito de fazer exercício físico, de dormir mais cedo, são vários hábitos que a gente precisa pensar em hábitos para melhorar essa minha parte, tanto do emagrecimento quanto do estilo de vida saudável. A perda muscular, né? Tem tanta gente que utiliza o Monjaro também, começa a ter muita perda muscular. Por quê? Primeiro porque não treinou. Né? Então o paciente começa a não treinar, ele começa a ter mais perda muscular ainda. Segundo, não suplementou ou não comeu a quantidade necessária de proteína, vai ter perda muscular. A proteína, a massa muscular, ela só vai se manter a partir do momento que você está consumindo proteína na quantidade correta e está fazendo exercício de força. Não adianta fazer só um pilates, não adianta só fazer uma caminhada, precisa ter força, precisa ter energia, senão tu vai ficar flácida. Agora, não quero fazer, tá tudo bem ficar flácida? Tudo bem também, né? Mas eu digo, não quer ficar flácida ou não quer perder massa muscular, treino de força e proteína na quantidade correta. Quando a gente pensa em perder massa muscular, mas tá tudo bem eu perder massa muscular. Ok, só que o seu metabolismo vai ficar lento. Quanto menos massa muscular, mais lerdo é o seu metabolismo. E quanto mais massa muscular eu tenho, mais rápido é o meu metabolismo. Então, eu tenho que entender em que ponto eu quero chegar. Metabolismo rápido, a hora que eu paro, ou metabolismo lento, a hora que eu paro o uso do Monjaro. Todo mundo quer ficar aqui, no metabolismo rápido, certo? Só que para isso, eu preciso ter uma boa estrutura muscular. Então, o cuidado de não perder massa magra durante o uso do Monjaro. Cuidado, por isso a importância. Treino de força e proteína na quantidade certa. Retorno aos gatilhos que você fazia lá atrás. O vício do comer um docinho depois do almoço, o hábito de dormir tarde. Eu não gosto de fazer exercício e colocar na cabeça de que não gosta de fazer exercício, né? O beliscar o tempo todo, o não conseguir falar não. Então tem muita dificuldade, cada um tem a sua dificuldade, a gente sabe disso, mas a gente tem que pensar de que durante o uso do medicamento do Monjaro, eu preciso estar nessa mudança de hábito e de estilo de vida, senão a hora que eu parar, vai ter reganho de peso, não tem o que fazer. Então, muito cuidado com esses escapes, com esses gatilhos que você tinha antes e que você melhorou durante o uso ou não, mas eu preciso melhorar durante o acompanhamento do Monjaro. Sono e estresse, principal. Tem que dormir bem e tem que não estar estressado. Lógico que a gente sabe que o não estar estressado é difícil, né? Mas o cortisol tem que estar baixo. A partir do momento que eu subo muito meu cortisol, eu acabo alterando. Então, não estou falando só do estresse, mas eu tenho um estilo de vida errado, eu não consigo dormir, não consigo descansar. O meu cortisol também sobe. E o meu cortisol subindo, eu vou ter dificuldade para emagrecer. Ou vou ter facilidade de engordar, porque ele acaba bloqueando essa queima de gordura e eu tendo mais dificuldade ainda de emagrecer. Então, muito cuidado com esse equilíbrio depois do uso do Monjaro, do sono e do cortisol. Tá, e o que eu preciso fazer? Mantenha a proteína alta, que foi o que eu falei ali, né?
de uma alimentação rica em proteína, que seja lá carne, seja ovos, seja iogurte, ou seja suplementação. Isso é muito importante. Treinamento de força para não ter perda muscular, para você ter gasto calórico também depois, né, para te ajudar a manter também todo esse processo. Fibra para o intestino não trancar, e não só para isso, a fibra também é importante para gerar saciedade. Então, quando a gente pensa de que eu vou não aumentar, mas eu voltar ao normal a minha fome, é muito importante de eu ter proteína e fibra para melhorar nessa minha saciedade. Então, quando eu vou comer, eu sempre ter proteína nas refeições e eu sempre tentar manter fibras ao longo do meu dia para também me gerar essa saciedade. Um sono bem regulado, eu dormir, né, pelo menos as 7 horas no mínimo no meu dia, para ter um sono, para ter um repouso, para ter um reparo, e aí eu consequentemente também conseguir, né, ter uma qualidade de vida boa no outro dia. Planejamento, gente, precisa ter planejamento, não adianta, tu não vai conseguir, depois que você fizer o uso do Monjaro, parar. Se você não tiver planejado o seu dia e deixa o que acontecer, lembre-se, o teu apetite voltou. E aí como é que você vai fazer? Vai comer o que tem? E às vezes o comer o que tem é o quê? É comer a bolachinha, é comer o bolinho, comer o pão o tempo todo. Então é muito o cuidado que a gente tem que ter em relação ao planejamento. Eu saber o que eu vou jantar, eu saber o que eu vou almoçar, eu saber o que eu vou, né, fazer de lanche, eu trazer o meu lanche, eu trazer o meu almoço, para mim não tá propícia a errar, propícia a ter o erro ali presente. Então, cuidado, planejamento. Então, se eu tenho bem planejado o meu dia, eu tenho bem planejado as minhas refeições, não vai ter erro. Só que eu preciso planejar. Outro erro importante é o vou comer tudo que eu não comi. Agora que eu tenho apetite, vou voltar a comer. Então, muito cuidado com isso também, né, gente? Cuidar para não voltar aos hábitos antigos que eu te falei, mas é realmente o cuidado de que agora eu posso comer, eu vou comer. Né? Acho que isso não se nem pense, nem cogita, né? Outro erro também tive um reganho de peso. Então vou fazer dieta. Vou fazer dieta, vou cortar tudo, vou ficar 30 dias sem comer. 30 dias sem comer açúcar, 30 dias sem glúten, que mais sem leite, e vou fazer cardio todos os dias. Cara, quem é que aguenta essa vida todos os dias, 30 dias? Beleza, 30 dias tu aguenta, porque tu tem um foco, tu tem uma meta, mas depois? Se você não entender de que um hábito saudável, que é o que mantém, tu não vai conseguir. Então não adianta querer cortar tudo de novo e fazer totalmente diferente, porque agora eu preciso perder os 5 quilinhos que eu tive reganho. Não faça isso. Volte para o seu hábito, faça exercício físico, que o resultado ele vai acontecer. Então tudo isso para te falar que para a gente parar a utilização do medicamento, eu preciso ter mudado os meus hábitos. De nada adianta eu ir lá, comecei a utilizar o Monjaro, mas eu continuo nos mesmos ambientes ou nos mesmos hábitos que eu tinha lá atrás, eu vou voltar a ter reganho, tá? Então, vou dar um exemplo, tá? A pessoa tá lá, ela sempre frequentou o barzinho, e ela toma lá cerveja com coxinha, tô dando um exemplo, né? E aí ela começa o uso do Monjaro, mas ela vai no barzinho comer a coxinha. Só que como ela não consegue comer, ela fala, não vou comer e não vou tomar, não consigo. Ela toma sua aguinha com gás. E durante o processo ela continua indo no barzinho. Então ela vai emagrecer, certo? Vai continuar tendo esse emagrecimento. Na hora que ela parar, ela vai lá no barzinho, com a coxinha, e ela fala, eu tô com muita fome, eu vou ter que comer. E quando ela vê, aquilo já virou hábito de novo, né? Então tem muitos exemplos que a gente pode dar em relação à questão de mudança de ambiente, de mudança de hábito, né? Que às vezes a pessoa durante o processo não faz. Então você não ir para a academia, você não querer mudar o hábito de docinho depois do almoço, mas eu acho que é principalmente o ambiente, né? De entender de que se eu continuar frequentando aquele lugar, se eu continuar frequentando aqueles hábitos, aquela rotina, eu vou voltar a hora que eu parar o uso do medicamento. Então, muito cuidado em relação a isso, tá? Priorize a sua saúde, priorize a sua alimentação, para que, consequentemente, isso não se torne um fardo, isso não se torne um peso, e aí tu não consiga realmente, depois da utilização, do desmame correto, a gente, né, fazer e manter isso tudo. Então, cuidado, tá? Acompanhamento médico é muito importante, acompanhamento nutricional e o acompanhamento psicológico, para você ter essas mudanças. Então, são 3 coisas que eu preciso para, durante o processo do uso do Monjaro, eu parar tranquilamente e conseguir manter esse peso. Senão eu vou me frustrar, vou ter perdido 20 e vou engordar 30 se bobear. Então, tá? Muito cuidado com isso. Então, se você gostou desse vídeo, se você conhece alguém que tá parando o uso do medicamento ou quer parar, mas tá com medo, manda esse vídeo para ela saber um pouquinho mais o que pode acontecer, o que deve ser feito também para evitar de que aconteça. E se precisar de ajuda,
Eu tenho a consultoria Nutriflex, que também vai te ajudar a modelar o teu plano alimentar, a fazer com que, né, os hábitos se tornem tranquilamente. Então você pode fazer os acompanhamentos via consultoria Nutriflex, que eu gosto bastante, ou a parte de acompanhamento de vídeo chamada, ou também presencial aqui em Jaraguá do Sul, que eu atendo aqui em Santa Catarina. Então, se você quer esse acompanhamento, me chama. A gente faz esse acompanhamento totalmente individualizado, tanto antes, durante ou após o uso do Mounjaro, que eu vou conseguir te ajudar. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e fica ligado que tem muito mais vídeo.